Revolta na Marinha do Brasil. No ano de 1910, a Marinha estava com seus navios ancorados na Baía de Guanabara, localizada no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. O motim foi organizado por soldados da Marinha do Brasil, porque eles estavam inconformados com o tratamento que recebiam por parte de seus oficiais. Bem, os soldados da Marinha eram compostos principalmente por pobres, negros e ex-escravos. E por causa dessa influência sobre eles, o trabalho era duro, os salários muito baixos e o horário de serviço exaustivo. Estas questões aumentavam a cada dia mais a insatisfação por parte dos soldados que eram obrigados a cumprir todas as normas estabelecidas pela Marinha. O marujo que descumprisse tais regras era punido e castigado com chibatadas. Com tanto rigor e imposições ditadas diariamente, os marujos começaram a se organizar para lutar por melhorias no seu ambiente de trabalho. Devido ao uso de um navio de guerra de origem inglesa, o então conhecido Minas Gerais, alguns marinheiros brasileiros foram encaminhados pelo governo para passar um tempo na Inglaterra, onde receberiam um treinamento para lidar com o equipamento europeu. No período em que os marujos ficaram na Inglaterra, eles observaram que a marinha inglesa não adotava as mesmas práticas de castigar fisicamente os soldados. Então os marinheiros começaram a se mobilizar para provocar mudanças significativas nas regras de conduta da Marinha do Brasil. O uso da chibata era uma forma de punição muito comum na Marinha, porém ela era empregada somente aos postos mais baixos, que geralmente era ocupado pelos pobres, negros e ex-escravos. Quando ocorriam falhas ou erros com os soldados de alta patente, estas eram direcionadas para os postos mais baixos da hierarquia naval. Bem, o grande estopim para o início da manifestação foi quando Marcelino Rodrigues Menezes, ao se envolver em uma briga com um colega, recebeu uma severa punição de 250 chibatadas em público sem direito a tratamento médico. Após o acontecido, os marinheiros ficaram revoltados ao presenciar tal situação com seu companheiro de mar, então resolveram se unir para lutar por mudanças imediatas. Então, no dia 22 de novembro de 1910, diversos marinheiros liderados por João Cândido, também chamado de Almirante Negro, se rebelaram contra seus oficiais e tomaram 4 navios chamados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Para assegurar a vitória, o Almirante Negro posicionou os 4 navios que estavam na Baía de Guanabara, apontando os seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, e declararam que, se suas reivindicações não fossem ouvidas, abririam fogo e destruiriam a capital. Após observar que os marinheiros haviam tomado o controle da situação, os oficiais se renderam e deixaram os navios, enquanto os marujos continuaram a reivindicar por melhorias como o fim das chibatadas, aumento do salário e anistia para os marujos participantes da revolta. Com a pressão dos marinheiros, o então presidente Hermes da Fonseca resolveu fazer um acordo com os soldados revoltados. Ele determinou que, caso eles terminassem a revolta, o governo concederia anistia a todos os participantes da revolta, além de extinguir o castigo das chibatadas na Marinha. Após o acordo entre as partes, os marinheiros entregaram as suas armas e o comando dos navios de volta aos seus superiores, colocando um ponto final naquela manifestação. Alguns dias após o final da revolta, o governante não cumpriu o acordo que havia feito com os marinheiros e então ordenou que os marujos fossem presos e enviados para a Ilha das Cobras, onde foram aprisionados e torturados. Alguns marinheiros não se omitiram diante do que havia acontecido e lá na Ilha das Cobras também iniciaram um outro levante, onde muitos marujos morreram e outros foram banidos da Marinha. João Cândido, o líder da revolta da chibata, foi julgado e considerado inocente. O Almirante Negro ficou conhecido por ser aquele que aboliu o uso da chibata na Marinha do Brasil.